Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Vilar e é um prazer estar aqui com vocês, iniciando mais um conjunto de vídeos sobre um novo tema, que dessa vez nós vamos estudar Test Driven Development. Esse é um material que eu já preparei há uns 4 anos atrás e tive a oportunidade de ensinar umas 10 turmas de graduação e pós-graduação sobre esse assunto. E devido ao grande uso que eu faço desse material e a experiência que eu venho adquirindo nesses assuntos há muito tempo, eu decidi gravar esses vídeos para que a gente possa disseminar mais as ideias dos testes antes do código, certo? Então vamos começar. Esse é o material da minha turma de análise de projetos e sistemas, que eu ensino na UFPB, Campus 4, no curso de licenciatura em ciência da computação, mas esse assunto se aplica desde programação até engenharia de software, tá? Então é um material bem aplicável em várias disciplinas. Para preparar esse material, me baseei nesse artigo aqui. Esse cara deve ser um indiano, Venkat Subramanian, e a gente pode encontrá-lo aqui nesse link. Tá? Você pode abrir, tem muitos artigos interessantes nessa página. Pode dar um search aqui para o Test Driven e você vai encontrar essa série que ele fez aqui de 3 artigos sobre Test Driven Development. E a gente vai, nesse material, se basear apenas no primeiro artigo dele, que eu traduzi para português e dei uma mexida em algumas coisas. Além disso, a gente vai também aproveitar para exercitar conceitos de sistemas de controle de versão, mais especificamente o Git. Então esse projeto aqui eu vou tentar já dar um jeitão de como você deveria, ao meu ver, né? Não é obrigatório você fazer igual a mim, mas como fazer Test Driven Development aliado com sistemas de controle de versão. Então vamos lá. Qual é o objetivo dessa aula? Ilustrar os benefícios, né, da técnica de TDD, que é basicamente escrever os testes antes de escrever o código de implementação. E a gente vai aproveitar também, quem não conhece o JUnit, vai ver aqui como é a sintaxe da ferramenta e como criar testes nela. Okay? Esse exemplo, essa aula vai ser baseada no exemplo de um jogo da velha. Tá? Então nós vamos construir um jogo da velha usando o TDD. E vamos ler aqui o material. Seria o requisito do cliente, né? E como ele pediu especificamente o jogo da velha, e você vai, depois que eu terminar, para pausar o vídeo em 10 minutos, eu peço que você tente modelar, né, uma solução para este problema. Vamos lá. Queremos implementar um jogo da velha nesse exercício. Existem 2 usuários no sistema. Um deles marcará células com X e o outro com bola. Existem 3 colunas e 3 linhas, basicamente o tabuleiro, né? O primeiro usuário de uma partida precisa indicar se utilizará X ou bola. É a primeira ação que é feita do sistema. Daí, o primeiro usuário deve marcar uma célula. O usuário só poderá marcar uma célula vazia. O jogo continua até que o jogador tenha formado uma sequência de 3 marcas iguais, né, na horizontal, vertical ou diagonal, ou que não haja mais células vazias. Se o jogo for ganho, o vencedor é anunciado. Então eu peço a você que pause agora esse vídeo em 10 minutos e tente modelar, fazer as classes, fazer talvez os métodos aí que você colocaria nessas classes, os atributos das classes que você faria para um jogo da velha, tá bom? Segundo esse anunciado. Bem, voltando, eu vou dizer a vocês como é que eu faria para modelar um cenário desse. A primeira coisa que eu faria era organizar esses requisitos. Então a gente poderia quebrar por frases, tá? E aqui a gente vai pensar basicamente em cada uma delas separadamente, tá? Então você pode organizar aqui essa frase aqui, por exemplo, que fala da continuidade do jogo. Eu quebrei aqui em subfrases, né? O jogo continua até que tenha se feito as 3 marcas sequenciais ou que não haja mais células vazias. O restante é basicamente uma frase só apenas para organizar. Depois disso, o que é que a gente pode fazer? Marcar as palavras-chave que estão nesse texto. Esse é o mesmo texto aqui estruturado. E você vai procurar basicamente, né, isso não é TDD, isso é modelagem orientada a objetos. Você deve pensar basicamente 2 coisas, 2 tipos de palavras: os substantivos e os verbos. Os substantivos vão virar os conceitos do seu modelo conceitual, as entidades, os atributos, e os verbos são as ações. Então, por exemplo, nós vemos aqui a palavra que pode mais chamar a atenção, né, logo na primeira frase, o jogo da velha. É o que a gente está querendo implementar, um jogo.
né? Mas também existe um conceito importante na segunda frase, que são os dois usuários. Então, são candidatos de virar classes, uma classe jogo, uma classe usuário. Então, aqui está dizendo nessa terceira frase que o usuário ele marcará as células. Então, marcar pode ser uma ação que ele pode fazer. E célula já seria outro substantivo, outro sujeito, outro conceito do jogo, né? Então, o jogo pode conter células. A gente pode fazer um relacionamento aí 1 para n ou 1 para 9, na verdade, né? De jogo da velha para células. Também temos colunas e linhas. Tem muitos outros. Eu não marquei todos os conceitos, tá? Mas você pode ver aí várias, por exemplo, ele precisa indicar, né? Também é uma ação, indicar qual marca vai usar, né? Então, você pode fazer basicamente nesse estilo, que a gente pode ir marcando e tentando identificar conceitos que podem fazer parte do nosso modelo. Você pode aí comparar, né, ver se o seu modelo realmente marcou essas palavras que eu falei, né, ou ver se está faltando alguma coisa. Você pode aí até corrigir o seu modelo. E vou apresentar aqui o meu, não é o único certo. Na verdade, a gente vai ver mais para frente com o TDD que ele está muito complicado, né, mas aqui está só um exemplo de como eu poderia ter modelado esse jogo. Tá aqui a classe jogo, ela tem 2 jogadores. Cada jogador define a sua marca, tá? Quando a gente tem assim num modelo ML desse, oculto do lado da entidade aqui no relacionamento, qual a cardinalidade? É porque na verdade ela é 1, cardinalidade 1. Então um jogador ele tem uma marca tem um jogador, no conceito de um jogo, né? No contexto de um jogo. O jogo também tem um tabuleiro, e o tabuleiro tem 9 células. Cada célula tem uma linha, tem um atributo linha e um atributo coluna. O jogador ele marca cada célula, e a célula é marcada com 0 ou 1 marcas, ou seja, ela pode estar vazia com 0 marcas, ou ela pode estar com qualquer uma das 2 marcas que existe. O tipo é o X e o Y. Pronto, isso aqui é um exemplo de modelo, né? Eu fiz aqui como se faz normalmente no desenvolvimento. A gente vai lá e começa a criar classe, começa a criar entidades, né? Muitas vezes sem necessidade. A gente vai ver no TDD que o jeito de se desenvolver não vai ser mais assim, tá certo? E você pode ver aí também que você pode ter criado várias outras classes e relacionamentos diferentes do meu. Mas vamos lá, uma piadinha aqui para relaxar. Como é que você faria para testar esse código, né? Por onde começar? Como fazer? Basicamente a gente vai no ambiente normal, sem TDD, vai fazer todo esse código. No final a gente vai escolher como testar, né? Ou então a gente parte para cavalice mesmo, como se fosse um Chuck Norris, né? Tem aí os Chuck Norris Facts. Tem um Chuck Norris Facts da programação, né? O Chuck Norris ele não precisa testar, ele apenas olha para o código e o código já se conserta automaticamente. Isso aí não existe, isso aí é piada, né? Então a gente precisa testar esse código, mas uma forma comum de se fazer isso é a gente testar após a implementação, né? Eu aprendi a testar assim, talvez você tenha aprendido a testar assim, se você já se expôs ao conceito de testes de software. O jeito mais arcaico de se fazer testes são os testes manuais. Então a gente né, escolhe uma pessoa e diz, tu vai abrir aqui o sistema e vai clicar nos botões, né? Você cria uma interface gráfica, ou então você cria uma interface console e você vai pedir para dá uma rodadinha no sistema, executar e ver se está tudo funcionando direito, né? Isso aí é muito ruim, porque cada versão do software, cada alteração, você vai precisar pedir a essa pessoa que teste manualmente tudo, né? A não ser que a gente tenha muita coragem ou muita loucura, dizer, não precisa testar dúvida, essa besteirinha que eu mexi não vai mexer nessa parte da funcionalidade do sistema não, mas pode ter mexido. A gente não sabe até onde vai o poder do efeito gelatina no código, né? O efeito gelatina, onde você bate de um lado do software, essa alteração sai se propagando por todos os cantos, inclusive através de bugs, né? Então, não é uma boa prática o teste manual, por isso que surgiu o conceito dos testes automáticos. O que é o teste automático? É você criar um software que vai testar o seu software. Então, e ele vai fazer isso automaticamente, você apenas pede para executar os testes automáticos, e ele vai rodar vários cenários fictícios, né, como se ele estivesse usando todas as funcionalidades do seu sistema. Então, geralmente, o que acontece nas empresas? A gente trabalha que nem doido, virando noite, ou então fazendo hora extra, para entregar um prazo, sempre assim em TI, né, nas empresas, a gente trabalha contra o tempo. E faltando 1, 2 dias para entregar o sistema, aí lá, eita, tem que fazer esse teste. Então vai lá, faz um teste para desencargo de consciência, né, mas fica um tempo curto para o teste, não faz teste de tudo. Né? A gente pode esquecer
de verificar alguma coisa. Né? Porque, afinal, são muitos detalhes quando a gente está implementando, são muitas condições. Né? Muitas vezes a gente vai ter aquele cuidado de documentar um cenário específico do software. Às vezes você olha para o código e não entende o que ele está fazendo direito, então acaba passando batido e você não testando tudo que deveria testar. Né? Por quê? Porque o teste ele é tratado como um ato de verificação. Você vai verificar se uma coisa que já foi feita está pronta, tá legal, tá robusta, está funcionando totalmente. Né? E o fato de você esquecer de testar alguma coisa pode transformar a manutenção do sistema numa coisa dispendiosa. Porque o bug solta, você lança a versão com bug, vai para o cliente, né, e acaba se tornando muito caro, porque o cliente vai ser ele que vai pegar o bug, né, e com isso a empresa vai perdendo crédito no mercado, né, você vai gerando overhead, você pode ter multas, você pode ter penalidades em alguns contratos. Né. Eu cito muito o exemplo do que aconteceu com minha esposa. Ela tem um celular Granduz da Samsung e de uma hora para outra a Samsung liberou uma atualização. Né? Então foi pro KitKat e do Android. E quando atualizou, o celular simplesmente começou a travar, começou a não abrir mais, não conseguir mais tirar foto. Então imagine quantos clientes que também decidiram atualizar o software sofreram, né, e ficaram estressados. Ela tinha vontade de jogar o celular na parede. Né? Graças a Deus que ela não fez isso, mas depois de uns 15 dias a Samsung liberou um patch. Aí deu uma melhorada. Não tá ainda como era antes, não. O celular, que era muito bom o celular, mas pelo menos dá para usar. Então imagina o custo que a Samsung teve de liberar uma versão bugada de um software para milhões de clientes ou para milhares de clientes. Né? Então você deixar bug passar é muito ruim. Tá? Então a gente testa para evitar essas coisas. Só que se a gente deixar para testar depois que faz o software, pode acontecer esse tipo de problema. Não é só com a Samsung. A Samsung é uma empresa muito profissional, mas imagina as empresas menores, né, que não tem pessoal suficiente. Então é muito comum acontecer esse problema. Eu me lembro de uma empresa aqui, conhecida minha, que ela deixava para testar a versão que ela lançava, ela não testava internamente pelos próprios programadores que evoluíam o software. Ele mandava para o cliente e os bugs que iam aparecendo no cliente é que depois eles corrigiam. Né? Ou seja, é coisa de louco. Coisa de louco fazer isso. Né? Então imagina, quando o cliente ele sabia que vinha uma atualização, eita, já vem uma atualização do software, vai vir meio mundo de bug e eles vão usar a gente para descobrir os bugs no sistema dele. Então a empresa parava um dia sem conseguir faturar porque o sistema estava bugado. Então não se faz software desse jeito. A gente tem que mudar essa mentalidade, a gente tem que agir. Eu vou parar por aqui e no próximo segmento a gente continua a conversa.